Como é que tá pensando aqui? Pronto, começou a gravar. E aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todos, meus queridos alunos e alunas. E aí, querida Karen, tudo bem? Érico, bom dia. Show de bola, sumiu. Beleza, beleza. Tá todo mundo Bom bem? dia. Bom dia, Tudo meu bem, amigo. tudo bem. Show. Com vocês, galera, todo mundo tá bem? Estão tranquilos? Estão mais ou menos? Tudo bem, graças a Deus, professor, tudo em paz. Que bom, querida Karen. Graças a Deus, tudo em paz. Show, show, show. Então é isso. Oi, Lincoln. Bom dia, meu amigo. Tudo bem contigo, né? Show. Beleza, então. A Laricinha, bom dia. A Bianca também tá bem, graças a Deus. Show de bola. Fico feliz, galera. Turma, hoje a gente vai corrigir a nossa segunda chamada da AV1. E quem vai corrigir com vocês é a nossa querida monitora Karen. Eu estarei aqui, obviamente, para complementar, para ajudá-la. A Karen, como vocês sabem, nossa monitora. Daqui a pouco, se Deus quiser, minha colega, professora da Unifor, é uma aluna que está em desenvolvimento, desenvolvendo a casa. Aliás, todos nós estamos desenvolvendo alguma coisa, né? Eu, vocês, todo mundo, todos já a gente está aprendendo alguma coisa. E a Karen, ela está desenvolvendo habilidades, né, para virar professora, se Deus quiser, um dia. Não necessariamente ela vai ter que virar professora, mas geralmente é uma pessoa que se inclina para pesquisa, para monitoria, que já tem isso talvez na veia, né? E aí hoje, então, a nossa aulinha vai ser com a nossa querida Karen, e eu vou ficar aqui como o espectador, né? Mais um espectador atuante. Show. Então, Karenzinha, vamos lá. Pode começar, a aula é sua. Professor, hoje é só correção da segunda chamada? Hoje é só correção da segunda chamada, Érico. Tá, então quem já viu a correção da primeira precisa... Assim, na verdade, as questões não são iguais, né? Então, é uma forma de você revisar o conteúdo. Até porque, lembrem, a AV2 a matéria é cumulativa, tá? Aí na AV2 vai cair 8 questões de inquérito, 8 questões de prisão, liberdade provisória e medida cautelar, que é a matéria que a gente começa na quarta. Cai 2 questões de princípios e 2 de aplicação da lei processual penal. Então, deixa eu ver aqui, ó. 12 questões da AV2 em relação ao conteúdo que a gente está vendo agora, né? Então seria uma boa forma de vocês revisarem o conteúdo. Mas se não quiser ficar, não tem problema não, Érico. De boa, de boa, de boa. Tá bom? Eu tenho outras coisas, eu tenho umas coisas para resolver aí. Tranquilo, tranquilo, amigo. Fica à vontade. Oi, Brinquinha. Obrigado. Nada? Então quer dizer que a AV2 do senhor não vai ser colegiada, né? Na verdade, não é para a gente estar falando em AV2 colegiada, vai ser a mesma prova para todo mundo, mas assim, não é colegiado, assim, vai ser uma prova que vai ser para todo mundo que está no manhã CD, vai fazer a mesma prova, todas as turmas. Então, tipo, se aqui tem turmas paralelas, vai ser a mesma prova. Entendeu? Não é mais colegiado. Então é assim, um professor desenvolve uma prova para todas as suas Não. turmas, não é? Não. Aí são questões que a gente vai misturar, cada um fez as questões, a gente vai misturar dentro desse espelho. Professor. Oi, Diana. Eu tive um problema com a minha nota. Conversei com a Karen e tudo. O senhor tá sabendo, né? Karen, tu deu a resposta para ela? Disse que o senhor ia ratificar. Pronto, isso foi no sábado, né? Hoje é segunda. Se você olhar, provavelmente já retificou, ou se não, certamente a coordenação vai retificar agora. Certo. Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Porque sábado e domingo a coordenação não funciona e não tinha como eles retificarem. Aí eu disse pra Karen te dizer isso. Show, show, show. Mais alguma dúvida, turma? Sim, não, mais ou menos. Beleza. Então é isso. Vamos lá, querida Karen, agora é com você. Vamos de brasa. Oi, gente, bom dia. Estou nervosa. Vou começar a apresentar aqui a prova que o professor mandou para mim. Só um minuto. Tá fechado o seu microfone, professor. Apresenta depois que tu passar o nome da aluna, para a galera não ver o nome dela, pode ser? Ah, tá, peraí, só um minuto. Show. Eu acho que ela tirou 10, não foi? Todo mundo gosta Tirou 10. Para todo mundo gosta de mostrar que tirou 10, né? Mas assim, eu não sei se ela vai gostar. Então é bom tu passar o nome dela e aí apresentar. Tá. Show. Já passei. Pronto. Vamos lá. Aqui. Dá para ver a minha tela?
Pronto, já dá. Ótimo. E aqui a prova dá para ver, né? Tá bom. Gente, a prova que o professor fez de segunda chamada, ela estava muito tranquila, né? Tudo que a gente falou nos GEDs, tudo que o professor abordou na sala de aula, além de ter as questões do banco de questões. Então, ela estava super tranquila. Muitas dessas questões a gente fez nos GEDs, né? E agora a gente vai corrigir de uma maneira bem simples, caso seja necessário, o professor pode intervir, por favor, mas eu fiz um roteirinho aqui para eu não me perder, e qualquer dúvida pode falar, tá bom? E só mais uma lembrança, essa prova é de uma aluna, as questões elas podem estar trocadas, ou seja, são as mesmas questões, mas em ordens diferentes, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: em um processo em que se apura a prática de delitos de supressão de tributos e evasão de divisas, o juiz federal da Quarta Vara Criminal de Arrozinho determina a expedição de uma carta rogatória para os Estados Unidos da América, a fim de que seja interrogado o réu Mário. Em cumprimento à carta, o tribunal americano realiza o interrogatório do réu e devolve o procedimento à Justiça Brasileira, a Quarta Vara Federal Criminal. O advogado de defesa de Mário, ao se deparar com o teor do ato praticado, requer que o mesmo seja declarado nulo, tendo em vista que não foram obedecidas as garantias processuais brasileiras para o réu. Bom, a pergunta é: exclusivamente sobre o ponto de vista da lei processual no espaço, a alegação do advogado está correta? É o seguinte, gente, se a gente for verificar o artigo 1º da nossa Constituição, ele fala que nosso CPP vai ser aplicado ao CPP em todo o território nacional, né? Todo o território brasileiro, com algumas ressalvas, que está no inciso 1, 2, 3. E só que, nesse caso que está falando aqui, a justiça americana, o Mário, né? O Mário está lá nos Estados Unidos. Então, como não está em território brasileiro, não existe nada falando de que ele tem algum tipo de privilégio, algum tipo de prerrogativa, vai ter que ser levado em consideração a justiça americana. Vou ter que respeitar os atos processuais da soberania daquele país. Ou seja, se tivesse um americano no Brasil, a justiça americana iria fazer a mesma coisa, reciprocidade, né? Iriam respeitar. Então, aqui, nesse caso, na lei processual do espaço, o advogado do Mário, ele não poderia pedir para que esses atos processuais fossem declarados nulos, porque eles estão corretos. Então, a melhor resposta daqui seria a letra B. Não, pois no processo penal vigora o princípio da territorialidade, já que as normas processuais brasileiras só se aplicam no território nacional. Obviamente, né, gente? Alguém tem alguma dúvida nas outras questões? Na A, na C? Eu acho que... Oi? Desculpa. É que eu queria fazer só uma pequena retificação. A gente falou artigo 1º da Constituição. Na verdade, vocês devem ter observado, artigo 1º do CPP, tá, turma? Que vigora o princípio da territorialidade. Territorialidade temperada. O que é que significa o artigo 1º? Que o Código de Processo Penal vale em todo o território nacional. Então, esse mesmo CPP que a gente estuda é aplicado aqui no Ceará, no Maranhão, no Piauí, do Oiapoque ao Chuí, esse CPP. E que cada estado, como vocês sabem, tem sua soberania. Então, não tem como a gente impor os Estados Unidos utilizar o nosso CPP. Por isso que a alegação do advogado está errada. Muito bem, Karen, tá muito bem. Obrigada, professor. Eu até mostrei o CPP, mas eu acabei falando Constituição. Desculpa. Bom, aí agora a gente vai para a segunda questão. Tá, segunda questão também bem tranquila. Vou ler aqui para vocês. João, no dia 2 de janeiro de 2015, praticou um crime de apropriação indébita, majorada. Foi, então, denunciado como incurso nas sanções penais do artigo
168, parágrafo 1º, inciso 3º do Código Penal. No curso do processo, mas antes de ser proferida a sentença condenatória, olhem bem que a questão, ela dá o caminho para a gente. No curso do processo, mas antes de ser proferida a sentença condenatória, dispositivos do Código de Processo Penal de natureza exclusivamente processual, ou seja, ela me dá mais me dá mais um atributo que vai me levar a responder essa questão. Então, o dispositivo do Código de Processo Penal de natureza exclusivamente processual sofre uma reforma legislativa, de modo que o rito a ser seguido no recurso de apelação é modificado. O advogado de João entende que a mudança foi prejudicial, pois é possível que haja uma demora no julgamento do recurso. Nesse caso, após a sentença condenatória, é correto afirmar que o advogado do João deverá respeitar o novo rito de recurso de apelação, pois se aplica o princípio da extratividade. Aqui, a sentença está quase toda certa, mas o princípio não é o da extratividade. Seria isso que está errado nessa sentença. A letra B. Não deverá respeitar o novo rito de apelação em razão do princípio da outra atividade da lei. A gente sabe que, quando é uma lei exclusivamente processual, o princípio que atua nela é o princípio tempus regit actum, ou seja, ela começa a valer a partir do momento em que ela está vigorando, só que ela vai respeitar todos os atos que já foram praticados, né? Então, aqui também não cabe, porque aqui ele diz não deverá respeitar o novo rito, isso está errado. A letra C, deverá respeitar o novo rito de recurso de apelação, pois se aplica ao caso, o princípio da imediata aplicação da nova lei. Perfeito. Princípio da imediatividade, princípio tempus regit actum. Então, essa é a sentença que está perfeita para essa questão, né? E a letra D, não deverá, só de não deverá respeitar já está errado, né? O que está escrito não, gente, já corta, que já começou errado. Aí diz, não deverá respeitar o novo rito de recurso de apelação em razão do princípio da irretroatividade. Bom, ela está toda errada. Então, isso daí que você lê e já diz, não, isso daqui está tudo errado. Aí... Desculpa, pode complementar, é que eu quero complementar um pouco. Não, pode falar, professor. Eu já Pessoal, ia passar. quando vocês ouvirem falar de extratividade, é lei penal, tá? Extratividade é que vocês viram em penal 1, aquela história da ultratividade, do artigo 3º do Código Penal, a ultratividade das leis excepcionais e temporárias e da retroatividade da lei penal mais benéfica. Então, extratividade não é lei processual penal. Extratividade é lei penal. Lembrem sempre disso. E outra coisa é que esse negócio de analisar se a lei é melhor ou é pior para o réu, isso também é lei penal. Lei processual penal, ela não está preocupada se ela é melhor ou se ela é pior para o réu. Ela respeita todos os atos praticados, só que elas vai ser aplicadas nos processos em andamento. Então, se você quer saber qual é a lei que você vai utilizar, a lei processual penal, é a lei vigente na data daquele ato processual. De maneira que, se eu for intimado de uma sentença hoje, beleza, eu fui intimado hoje. O que está valendo no processo penal hoje? Quais são os recursos que estão valendo? Apelação em embargos, massa. Qual é o prazo? O prazo é de 5 dias para apelação e 2 dias para os embargos, massa. Então, eu fui intimado hoje, eu vejo qual é a lei valendo hoje. Se essa lei for alterada no futuro, não te afeta. Porque a lei processual ela tem incidência de imediato, mas ela respeita os atos praticados de acordo com o artigo 2º do CPP. Muito bem, Karen. Isso, e também a gente tem que lembrar, né, prof, que a gente tem as leis processuais penais, estritamente, e tem leis híbridas, que tem tanto o fundo de lei processual penal, como lei penal. Nesse caso, quando existem essas duas situações numa mesma norma, o que vai ser levado em consideração vai ser a lei penal. Por isso, essa lei vai poder retroagir também, mesmo que ela tenha um fundo, mas ela também tem caráter processual, mas tem os dois fundos, né? Tem tanto caráter processual penal como caráter penal. Então, nesse caso, ela também vai poder retroagir. Vamos lá. Tá bom, professor? Vamos para a terceira.
Tô nervosa. Ah, essa daqui foi uma que eu fiz, ó. É do Alexandre Nardoni e da Ana Carolina Peixoto Jatobá, né? Normalmente, professor, quando o senhor passa algum exemplo na sala de aula, eu já anoto que eu já vou fazer alguma coisa relacionada àquela situação, né? Já vou logo, é rápido. Bom, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Peixoto Jatobá foram submetidos a julgamento perante a segundo Tribunal do Júri Capital do Fórum Regional de Santana e após 5 dias de julgamento, acompanhado por todo o Brasil, o Conselho de Sentença reconheceu que os acusados praticaram em concurso, ou seja, juntos, né, um crime de homicídio doloso contra Isabela Oliveira Nardoni, pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado pelo meio cruel, pela utilização de recursos que dificultou a defesa da vítima e para garantir a ocultação de delito anterior, ficando afastada a única tese sustentada pela defesa dos réus em plenário de negativa de autoria. Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, pela prática do crime de homicídio contra a pessoa menor de 14 anos, agravado pelo fato do delito ter sido praticado por ele contra a descendente, e Ana Carolina foi condenada a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio contra a pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado, tal como previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º e 4º e 5º do CP. O parágrafo... tá aqui, tá, tudo bem. A referida sentença condenatória foi publicada na madrugada do dia 27 de março de 2010. Por sua vez, os crimes imputados aos ora condenados ocorreram no dia 29 de março de 2008. Ou seja, o crime aconteceu em março de 2008. O julgamento só foi acontecer em março de 2010, né? A gente tem um lapso temporal aí que precisa ser feito. A lei penal que vai incidir nele vai ser a de que está valendo em 2008. Porém, a lei processual penal que vai incidir nele vai ser aquela que está vigente no ato do processo. Ou seja, como é sabido, no dia 11, a Lei 11.689 de 2008 alterou integralmente o procedimento do Tribunal do Júri, uma lei estritamente processual penal, e uma das alterações mais relevantes no tocante a esse procedimento diz respeito à extinção do protesto de novo júri, pelo artigo 4º daquela lei. De acordo com essas informações e seus conhecimentos da lei processual penal, no tempo, o casal Nardoni terá direito ao protesto de novo júri, ou seja, essa lei se modificou em 2008, e foi uma lei processual penal, estritamente. Então, se ela se modificou em 2008, ela está em vigência em 2010. Então, em 2010, quando ocorreu o julgamento, essa lei, ela vai incidir e vai ter que ser respeitada, porque é uma lei processual penal, como já foi explicada na questão anterior. Então, o que é que vai acontecer? Eles não vão poder ter um protesto pelo novo júri, né? Se foi modificada. Então, a letra correta nessa questão seria a letra C. Não terão direito ao novo júri, de acordo com o princípio tempus regit actum e o artigo 2º do CPP. A lei estritamente processual penal aplica-se imediatamente, independente da data que o crime tiver sido realizado e sem prejuízo dos atos já realizados. Ou seja, não importa quando o crime aconteceu, se uma lei processual foi modificada, ela começa a valer imediatamente. Obviamente que vai respeitar todos os atos processuais que já foram realizados, né? Então, eu acho que essa questão aqui, ela estava muito, muito tranquila, né? O senhor tem alguma coisa para falar, prof? Bem, eu quero recomendar o que tu falou aí, que é em relação ao... Você quer saber qual é a lei penal aplicada? É a lei da data do crime. A lei processual aplicada é a lei da data de hoje. A lei penal, data do crime. A lei processual penal, data que você vai praticar o ato processual, né? Que você foi intimado para praticar o ato processual.
Aí a lei penal, excepcionalmente, pode ser outra, se posterior ao crime vier uma lei penal melhor. Porque esse negócio de lei penal melhor que retroage é lei penal, não processual penal. Só para ficar bem claro isso que eu quero que vocês fechem a V2. Valeu, galera. Vamos para a terceira? Vamos para a quarta. Quarta, né? Descendo aqui, a quarta. Essa daqui é da Janete. Gente boíssima, Janete. De acordo com Cesare Beccari, em sua obra Dos Delitos e das Penas, um homem não pode ser chamado de réu, não pode ser chamado réu antes da sentença do juiz, e a sociedade só lhe pode retirar a proteção pública após ter decidido que ele violou os pactos por meio dos quais ela lhe foi outorgada. Conforme os princípios adotados pelo processo penal brasileiro, marque a alternativa que melhor corresponde à referida citação. Bom, aqui a Janete, ela fez uma comparação, né? Ela pegou um trecho do livro do Beccari e trouxe junto com o princípio. A gente sabe que existem vários princípios que incidem no CPP, a gente tem o princípio da presunção de inocência, ampla defesa, o devido processo legal. Existem vários princípios, a gente falou sobre eles nos GEDs também. Então, aqui, nesse caso, nessa parte específica do livro, ela está querendo saber sobre um princípio específico. No caso, o princípio que está sendo falado aqui é o princípio da presunção de inocência. Você, um homem, você que está sendo processada ou processado, não pode ser considerado culpado antes do fim desse julgamento. Tem que entrar com todos os recursos, tem que fazer todos os momentos. Eu lembro que o professor Fábio, né, quando ele deu a aula sobre o princípio da presunção de inocência, ele falou que aquela pessoa ela ficava no limbo. Ela não era considerada inocente, mas também não era considerado culpado. Era como se estivesse a culpável, né? Ela estivesse naquele momento em que está passando pelo curso processual para saber o que vai acontecer, né? Então, nesse caso, a letra correta para esse trecho do livro seria a letra C. Do princípio da presunção de inocência derivam duas regras fundamentais. Ou seja, o princípio da presunção de inocência se desdobra. Ele tem a regra probatória, que onde caberá ao acusado demonstrar culpabilidade, a acusação demonstrar culpabilidade do acusado e este provar sua inocência, e a de tratamento, no qual, durante toda a fase processual, o réu deverá ser tratado como inocente. Então, a de tratamento é como você vai tratar aquela pessoa que está passando pelo processo penal, né? Pelo processo, ela não é considerada culpada, mas também não é considerada inocente. E também a regra probatória, quer dizer que o ônus de provar é de quem está acusando. Ou seja, eu estou sendo acusada, eu não tenho que provar que eu sou inocente. A pessoa que está me acusando tem que provar que eu sou culpada. Não é isso? E não é isso, professor? Show. É isso, só que assim, não concordo com a parte aí do limbo, não. Mas o Supremo está falando que o princípio da presunção de inocência é uma regra probatória, você não é obrigado a provar sua inocência. Também é uma regra de tratamento, porque você, o Estado, todo mundo, tem que tratar aquela pessoa como inocente. E isso está cada vez mais forte, não é à toa que tanto você deve ser tratado como inocente, que não existe mais como regra a execução provisória da pena, depois segunda instância, prisões cautelares, que é a nossa próxima matéria, é uma exceção. Então, regra probatória e de tratamento, você tem que ser tratado como inocente. Não sei se o professor Fábio quis dizer isso ou não, também não estou dizendo que ele está errado, só estou dizendo que cada vez mais, não sei se é a posição da época, né, enfim, eu estou dizendo que ele tem que ser tratado como inocente, então não tem esse negócio de limbo, não. Ele é inocente. Até sentença penal condenatória com trânsito julgado. Fechou? Show, professor, show. É que isso foi, na vez que ele falou, foi tão forte que ficou, sabe quando fica preso assim na sua mente? Isso eu não consegui, não esqueci, mas agora foi.
Vamos para a quinta questão. Questão elaborada por Walter Pavan. O princípio da presunção de inocência é um princípio muito importante, tanto é que ele está caindo 2 vezes aqui na prova. Pode ser tratado sob a ótica de 2 vertentes. Uma, a de tratamento, e a outra, probatória. Sobre a primeira perspectiva, ao indiciado, acusado, é assegurado, visto que se encontra em um estado de inocência, que todos os atos que venham a restringir seus direitos sejam devidamente fundamentados na legislação. Quanto ao aspecto probatório, indique o item correto. Era o que a gente estava falando aqui em cima, né? Probatório quer dizer que quem tem que provar que aquela pessoa é culpada é quem está acusando. Eu, que estou sendo acusada, eu não preciso provar que eu sou inocente. Então, vamos dizer, o Ministério Público tem que provar que eu cometi aquele crime, que tem indícios suficientes de autoria e materialidade daquele crime. Então, nesse caso, como ele está falando sobre o aspecto probatório, a letra que melhor seria, né, a sentença que melhor se encaixaria para essa questão seria a letra C, né? A acusação cabe o ônus probatório da existência e autoria do crime. Ou seja, é a acusação que vai dizer que eu cometi, né, aquele crime naquele momento específico. Não vai ser eu que tenho que provar que eu realmente não cometi aquele crime. Então, a letra A está errada porque diz assim: ao réu não é permitida a produção de provas. Não é verdade. A letra B, a acusação pode apresentar provas obtidas ilicitamente. Isso também a gente já viu que não é verdade. Tanto é que a gente está vendo aí algumas situações que alguns processos estão tendo que voltar, né? E letra D, o acusado não poderá alegar excludente de ilicitude após o oferecimento de denúncia. E letra E, ao acusado cabe o ônus probatório. Então, a letra que melhor se encaixa aqui é a acusação cabe o ônus probatório da existência e autoria do crime. Tudo certo, professor? Acho que sim. Vamos para Sim, tudo certo. Sim, tudo certo. Vamos para a 6ª questão. Questão elaborada por mim também. Vamos lá. No dia 19 de junho de 2020, a primeira vara criminal da comarca da região metropolitana de Curitiba, a juíza Inês Marchalek Zarpelon, proferiu a sentença condenatória de um réu a 14 anos de prisão. Na sua justificativa, disse: sobre sua conduta social, nada se sabe. Seguramente integrante de grupo criminoso em razão da sua raça. Agia de forma extremamente discreta, os delitos e seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e desesperança da população, pelo que deva ser valorada negativamente. Então, gente, quando a gente fala numa decisão judicial, quando o juiz ele vai tomar uma decisão judicial, ele precisa fundamentar essa decisão, né? Esse princípio da motivação das decisões judiciais ele está previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E só que o que diz? Olha, o juiz ele precisa motivar com base no caso concreto, com base nas leis. O juiz aí não pode dar uma motivação genérica. Nesse caso, essa juíza, ela deu essa motivação em cima até de um preconceito existente dentro da nossa própria sociedade. Quando ela fala em razão da sua raça, ou seja, ela disse, olha, só porque você é negro, você faz parte de uma organização criminosa, em razão da sua raça. Então, essa é um tipo de motivação que não abarca o princípio, é um tipo de fundamento, né, que não abarca o princípio da motivação das decisões judiciais. Então, foi esse o princípio que foi ferido quando ela motivou dessa forma. No caso, seria a letra A, princípio da motivação das decisões judiciais.
O princípio do devido processo legal, da paridade das armas, impulso oficial e princípio dúbio pro réu, nesse caso, não se encaixam perfeitamente. O que se encaixa perfeitamente seria a letra A. Perfeito. Só lembrando que o princípio da motivação das decisões judiciais é um princípio constitucional, está no artigo 93, inciso 11 da Constituição, junto com o princípio da motivação das decisões, lá tem o princípio da publicidade dos atos processuais. Inciso 9, perdoe-me, inciso 9 da Constituição. Beleza? Valeu, galera. Vamos lá. Agora a gente vai para 7. Questão elaborada por mim também. Em 2016, Ricardo Queiroz foi preso em flagrante delito devido à prática do roubo no município de Aquiraz ao tentar subtrair uma moto do senhor Alexandre Silva. No momento do ato, uma viatura policial passava e conseguiu impedir que o indivíduo levasse a moto, ou seja, na hora que o cara estava lá subtraindo a moto, veio a viatura policial e pegou no flagra. Preso em flagrante, mas não possuindo requisitos para a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva, Ricardo foi solto, mas o inquérito policial continuou. Isso foi em 2016, tá? Em 2018, o Ministério Público ofereceu a denúncia ao juiz criminal, pedindo a condenação do acusado pelo crime de roubo simples, com pena máxima de 4 anos. O juiz criminal, ao proferir a sentença condenatória, arguiu que o réu fosse condenado por roubo qualificado com pena máxima de 10 anos. Nessa situação hipotética, o juiz não seguiu qual princípio processual penal? Bom, a gente aqui chegou o momento em que o juiz vai proferir a sentença, né? Então, foi respeitado todo o devido processo legal. Só que o juiz não seguiu o que foi pedido. Na realidade, ele deu muito além do que foi pedido. Ele alterou o crime, né? E o tempo do crime. Então, aqui, o princípio que não foi seguido foi o princípio da impossibilidade do julgamento extra e ultra petita. Ou seja, o juiz ele precisa seguir o que está sendo pedido. Aqui, ó. Em outros princípios, o juiz não pode julgar fora do que está nos autos. Ele precisa se ater ao que consta no processo. Julgamento ultra, extra e citra petita. Isso pode causar vícios nas decisões. O magistrado precisa ficar adestrito ao pedido formulado pelas partes. Tá certo, gente? Então, a letra correta aqui seria a letra B, tá bom? Show. Quer falar da diferença de extra e ultra petita? Se quiser, eu falo. Pode falar, prof. Pronto. Pessoal, ultra petita, ele dá além, você pediu, mas aí o juiz deu além. Tipo, ele pediu para me condenar a 5 anos, o juiz botou a 10, a 20, entendeu? Ultra petita seria além do que foi pedido. Extra petita seria o juiz colocar um pedido extra. Tipo, ele me pedir para me condenar a furto, o juiz me condena por furto e roubo. Aí seria um pedido extra, tranquilo? Extra seria um outro crime, né, professor? Isso, um outro crime, uma outra questão, né, que não foi pedida. E o ultra seria dentro do pedido colocar mais do que foi pedido. Aí, turma, quando vocês forem fazer processo penal 1, ou 2, aliás, 1, vocês estão fazendo comigo, aí vocês vão ver a questão da emendatio libelli e da mutatio libelli, que é quando o juiz ele vai julgar, ele pode até mudar o artigo, desde que ele não mude os fatos. Ou, se ele mudar os fatos, ele tem que mandar emendar a denúncia, a queixa, a acusação, para não dar decisão nem ultra, nem extra petita. Então, o professor que vai explicar isso, certamente ele vai explicar falando principalmente a mutatio libelli é para respeitar a questão do julgamento não ultra e nem extra petita. Tudo bem? Para seguir conforme, né? Vocês estão aí? Como é que vocês estão? Porque ninguém está se manifestando de jeito nenhum. Me ajudem aí. O objetivo dessa aula é exatamente para vocês conseguirem revisar o conteúdo, porque vai cair, né, na AV2 de novo, esse mesmo conteúdo. Me digam aí, pelo menos alguém, se estão entendendo, se estão aí, se não estão. A Cristina tá certo, o Érico também. Beleza, o Calé, o Igor, pronto. Obrigado, viu, galera? Valeu mesmo. Vamos lá, Carizinha. Show. Vamos para a 8ª questão. Essa daqui é muito fácil, professor. Essa foi bem singela.
A disposição constitucional que assegura ao preso o direito ao silêncio consubstancia o princípio ou seja, aquela pessoa que está presa, né, naquele momento, ela não precisa falar, porque ao momento, ela pode falar sim, mas se ela quiser. Porque a partir do momento em que você pode se defender, mas você também vai criar uma autoincriminação. Então, esse princípio é o princípio da inexigibilidade da autoincriminação. A pessoa não precisa se defender. A pessoa tem 2 tipos de defesa, né? Tem a autodefesa e tem a defesa técnica, que é feita pelos advogados. A autodefesa, a pessoa pode ou não falar, mas na defesa técnica é imprescindível, não existe um processo penal sem que haja defesa técnica. Mas o princípio da inexigibilidade da autoincriminação é que a pessoa não precisa falar sobre aquilo, sobre aquele fato que ela está sendo acusada, para respeitar, para ela não se autoincriminar. Correto, professor? Correto. Mas vamos só separar as coisas, tá? Existe o princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa, uma das vertentes dela é que no processo penal necessariamente vai ter defesa técnica, ela é irrenunciável, e vai ter também a autodefesa. A autodefesa é o direito de você ser ouvido pelo juiz, o direito ao seu interrogatório, que vocês vão ver a audiência no processo penal 2, né? E você vai ver que o interrogatório do réu, tirando lei de drogas, o interrogatório do réu é o último, sempre. Então, o que é a autodefesa? É você poder, no seu interrogatório, falar. Então, consequência da ampla defesa, a gente tem a defesa técnica, que é por advogado, e a defesa feita pelo próprio acusado, que é a autodefesa. A autodefesa, ela é renunciável, exatamente porque o princípio do nemo tenetur sede tangere, ou da não autoacusação, ou da não autoincriminação, são 3 nomes para a mesma coisa, não autoacusação, não autoincriminação, ou nemo tenetur sede tangere, diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Daí porque você, na sua defesa, na sua autodefesa, no seu interrogatório, você pode ficar calado. Daí porque você não pode ser constrangido a participar de reconstituição do crime, não pode ser constrangido a doar sangue, nem nada desse tipo. Por quê? Porque você não é obrigado a produzir provas contra você mesmo. Isso é o princípio do nemo tenetur sede tangere. E esse princípio ele é tão forte que desde 2018, desde aquela palhaçada lá que o Moro mandou buscar o Lula à força, o STF ele não admite mais, foi 2019, na verdade, a condução foi 2018. Mas o STF não admite mais condução coercitiva do investigado ou mesmo do réu. Então, eu, Sidney, que fazia muita condução coercitiva, se eu intimava o réu para ir para a audiência e ele não ia, o juiz expedia na hora o mandado de condução coercitiva e eu tinha que ir lá cumprir junto com a polícia, pegar o réu à força. Hoje em dia não pode mais, muito em consequência do nemo tenetur sede tangere, ou da não autoacusação, da não autoincriminação. Só para a gente... Foi muito bem, cara, e você falando, é só porque eu queria organizar o pensamento. Ampla defesa, defesa técnica e autodefesa. Em consequência do nemo tenetur sede tangere, que dá autodefesa, você pode ficar calado se você quiser. E o silêncio do acusado não pode gerar prejuízo para a defesa. Então, o juiz ele não vai poder dizer assim, quem cala consente. O cara perguntei se ele cometeu o crime, ele calou, então ele cometeu mesmo porque ele calou. Não pode. O silêncio do acusado não pode ser interpretado em prejuízo dele, tá bom? Isso o professor de processo penal 2 vai revisar. Novamente, se eu não me engano, é 186, parágrafo único, mas o professor de processo penal vai revisar essa parte também. Beleza? Professor, Oi, Igor, se o acusado for advogado, ele pode advogar em causa própria, igual no processo civil? Sem o menor problema. Então, o que o Igor está trazendo é, professor, então se ele for acusado, se ele for advogado, ele pode, ele não precisa de advogado, né? Não, porque ele é advogado de si próprio. Aí não tem problema não, Igor. Tranquilo? Então você pode advogar em causa própria. Massa. Show. Obrigada, professor. Agora a gente vai para a 9ª questão. De acordo com as informações obtidas por mensagens que foram recebidas pelo The-Intercept, os procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato obtiveram informações do exterior de maneira ilegal e também acessaram clandestinamente o sistema de propinas da Odebrecht por quase 1 ano, segundo o site de notícia UOL.
De acordo com seus conhecimentos sobre o sistema processual brasileiro e os princípios que atuam nele, quais princípios foram violados com base nessa notícia? Ou seja, aqui está falando o The Intercept, né? Ele conseguiu obter informações de que os procuradores da Lava Jato, eles estavam tendo acesso irrestrito de mensagens que eles não poderiam ter, eles não tinham nenhum tipo de autorização legal para que eles pudessem fazer isso, e eles estavam, né? Eles estavam tendo uma vantagem que outros não tinham, né? Então, nessa questão, cadê a 9? Nessa questão, ela vai abordar a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito, pois são provas que elas não vão seguir o devido processo legal. O que vai acontecer? Ela vai ser violada, né? O artigo 157 CPP, ele fala sobre isso, né? Quando você tem uma prova que ela é obtida por meio ilícito, essa prova ela precisa ser desentranhada, né? Mas tem uma observação. O parágrafo 5º desse artigo diz que, se o juiz que conhecer esse conteúdo, ou seja, a prova ilícita, não poderá proferir uma sentença para o caso, ou seja, ele não vai poder julgar o caso, mas essa mudança, ela veio junto com o pacote anticrime. Então, essa mudança, ainda que o juiz não pode julgar esse caso, ela está suspensa por decisão do ministro Luiz Fux, né? Então, não, desculpa, professor, aqui. Por isso, então, que a letra correta para essa questão seria a letra A, inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Por quê? Porque ela não seguiu o devido processo legal. Ela violou o devido processo legal, e por isso ela não pode ser admitida dentro do processo. Tá certo? Essa era a questão que mais essa era a sentença que mais se encaixava nessa questão. Pronto. Galera, esse princípio da inadmissibilidade das provas por meios ilícitos, vocês vão retomá-lo também em processo penal 2, mas está no nosso plano de ensino, por isso que eu falei dele. É um princípio importantíssimo, já que o que mais se discute hoje em dia é se essas provas ilícitas, elas podem ser utilizadas para beneficiar o réu. E elas podem ser o único meio para provar a inocência do réu. E o STF, na decisão da semana passada, ele ampliou mais ainda esse princípio. Vou dizer por quê. Porque a regra é que se a prova é ilícita, ela tem que ser desentranhada, ela tem que ser retirada do processo. Massa. Só que existem 3 possibilidades dessa prova ficar no processo. 2 delas, o Código de Processo Penal regulamenta, que é a fonte independente e a ausência de nexo de causalidade. Não se preocupe com isso não, você vai explicar o Processo Penal 2. Só que também já era admitida a prova ficar no processo, mesmo sendo ilícita, quando era o último meio para o réu provar a inocência dele, beleza? Só que o STF, na decisão da semana passada, a segunda turma do STF, a ministra Carmen Lúcia, o Lewandowski e o Gilmar Mendes, decidiram pela imparcialidade do Moro. E a imparcialidade eles julgaram também com relação a essas provas ilícitas obtidas, né, pelo Intercept, né, que o hacker entregou para o Intercept. Então, pessoal, é só para você ver que ampliou ainda mais esse princípio, ampliou não, né, restringiu ainda mais, porque agora foi decretada não para inocentar o réu, mas sim para declarar a suspeição do juiz. Então, sempre podia ser utilizada a prova ilícita para absolver. Aí agora é para absolver e para declarar a suspeição do juiz. Porque o Lula, turma, não é que ele é inocente não, tá? O Lula, eu mesmo acredito que ele não seja uma pessoa das grandes moralidades da face da terra, não. Mas você, assim, hoje ele tem que ser tratado como inocente pela presunção de inocência. Mas tem gente dizendo que o STF reconheceu a inocência do Lula. Tá errado. O STF reconheceu, primeiro, com a decisão do Fachin, que o Lula é inocente, e segundo, acabei de me contradizer, com a decisão do Fachin, que o Moro é incompetente, e agora, com a decisão da segunda turma, que o Moro foi suspeito. Então, por nenhum momento o STF disse, o Lula é inocente. Se eu não me engano, até no discurso dele, ele falou que o STF reconheceu a inocência dele, e não reconheceu. O que o STF reconheceu foi erros do Moro. 1, que o Moro era inocente, aquela decisão do Fachin, e 2, que o Moro é suspeito. Beleza? Show. Valeu, Karen.
Professor, entre falar que é inocente e esses pontos que o senhor acabou, tem um grande espaço, né? Porque o que eu estou falando são preliminares de análise do mérito. Falar que é inocente é analisar o mérito. E suspeição e incompetência é pressuposto da análise do mérito, é preliminar. Ou seja, o mérito não é analisado pelo STF, não. Vai competir agora ao novo juiz, né, que é o juiz federal de Brasília, em tese, decidir se o Lula é culpado ou inocente, e o cara tem que correr, porque o processo está prescrevendo, né? O crime está prescrevendo. Ai, meu Deus. Segue. Vamos seguir. Mas, professor, só um adentro. É porque, às vezes, as pessoas... Como a gente está aqui, está estudando, a gente consegue perceber essas nuances, né? Mas, quando o Lula vai lá e fala, ele está falando para a massa que o apoia, né? E que, normalmente, não entende direito sobre essa situação. Sobre o direito em si. Verdade. Vamos lá, 10. A respeito dos princípios e garantias processuais penais, é correto dizer que... Aí aqui vamos ler um pouquinho. Escolha uma opção. Só um minuto. Eu não professor. lembro nas outras questões falando dos outros princípios na outra questão, na passada. Não é bom tu perguntar se a galera tem dúvida? Sim. Porque eu lembro que tu falou só da A. Vai, pergunta. Aqui o princípio... É o princípio da iniciativa das partes, que as partes elas vão poder, né, iniciar. O juiz não inicia de ofício, as partes que têm que seguir. Indúbio pro réu, na dúvida, em favor do réu. Né, se o juiz, por algum acaso, tiver algum tipo de dúvida com relação àquele processo penal, nesse caso, ele vai ter que escolher a favor do réu, porque a gente tem o princípio da presunção de inocência que é superior, né? O D, motivação das decisões judiciais. O indúbio pro réu, desculpa, Karen, só em relação ao indúbio pro réu, é assim, cuidado, que a galera sempre diz, processo penal é tudo indúbio pro réu, não. Em processo penal 2, você vai ver que em duas situações é indúbio pro societate. No júri, por exemplo, que você vai ver em processo penal 2, é na dúvida a favor da sociedade, a primeira para a segunda fase, né? Para anunciar ou não. Eu já falei para vocês que quando o Ministério Público entra com denúncia a queixa, vai para o juiz, ele recebe ou rejeita. O juiz, na dúvida, recebe. É indúbio para a sociedade. Então, esse negócio de dizer que no processo penal é tudo indúbio para o réu, é errado. Na sentença, na hora de julgar o cara, como o processo penal busca a verdade real, aí o 386 do CPP diz que, na dúvida, na hora de julgar, aí é que o juiz vai, se tiver dúvida, decidir a favor do réu. Na hora que está tá julgando no momento da sentença, é isso, professor? Isso. E também tem outros momentos, como, por exemplo, no habeas corpus. No habeas corpus, empate é decidido a favor do réu. Mas não é tudo no processo penal a favor do réu, não. Tá certo. Aí a gente tem também o princípio das motivações judiciais, que nós vimos até na questão anterior, que está descrito, é um princípio constitucional, como foi falado, ele está no artigo 93, inciso 9 da Constituição, e junto dele também está o princípio da publicidade, né, que todos os atos também precisam ser publicizados. E a gente tem também, por último, o princípio do impulso oficial. O princípio do impulso oficial é que as partes vão iniciar o processo, mas a partir do momento em que esse processo ele é iniciado, o juiz ele vai tomar atitudes para que esse processo dê prosseguimento, né? Para que ele continue. O juiz ele vai, então, organizar todo esse processo. Então, esse seria um impulso oficial. Isso vai independe da vontade das partes. Tá bom, gente? Tudo bem, professor? Acho que sim. Vamos para a 10ª. Você não tá me vendo, não? Eu falo assim, para não ter que ligar meu microfone. Tudo perfeito. Não, é porque às vezes eu fico com outra tela, né? Aí eu não consigo ver o senhor, desculpa. Não, é porque a segunda vez que eu falo tá tudo bem, então acho que sim. Tá tudo bem, perfeito. Vou ligar meu microfone nas próximas. É porque eu desligo. Tá bom, professor. Mas já tá terminando. Show. 10ª.
A gente vai ler a A, que é a certa, né? Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão e do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, o uso de algemas, ele é um uso muito... tem que ser feito com muito cuidado. Na realidade, isso que a gente acabou de ler é uma súmula do STF, a súmula vinculante número 11, que diz que para que a pessoa possa ser algemada, ela precisa ter um motivo. Não pode ser só porque aquela pessoa foi presa, ela vai ter que ser algemada. Não. Você precisa ter uma situação. Precisa ser resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física da própria pessoa, aquela pessoa está querendo, vamos dizer assim, tirar a sua própria vida, ou colocar em risco a vida dos agentes, a vida de outras pessoas. Então, é só em determinados casos que se utiliza o uso de algemas. E é tão restrito que existe penas para as pessoas, os agentes públicos que utilizam a algema em casos que não sejam determinados pela súmula vinculante, né? Então, essa questão você iria encontrar perfeitamente na súmula vinculante número 11 do STF. Ela na realidade, a questão ela está falando idêntico ao que a súmula está dizendo. Eu acho que eu consigo aumentar aqui. Dá para ler? Aqui, ó. A resposta dessa questão está na súmula vinculante número 11, né? Que, inclusive, está descrita de forma idêntica na questão. Agora, a letra B... Por que a letra B está errada? A criação de justiça especializada é vedada em nosso sistema jurídico, já que viola o princípio do juiz natural por ensejar um tribunal de exceção. A letra B está errada porque quando a gente fala de defesa especializada, a gente fala do princípio da ampla defesa e não viola o princípio do juiz natural, o que é outro princípio que não tem nada a ver com essa questão, né? O princípio do juiz natural, ele está descrito no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, ou seja, ele é um princípio constitucional. E o princípio do juiz natural é quando o juiz ele é escolhido pelo Estado, ele passa por toda uma situação, né? Ele tem prova de concurso, ele vai fazer o Estado vai escolher o juiz, e esse juiz, ele já está escolhido quando aquele crime aconteceu, né? Quando o crime, ele acontece, já existe um juiz que vai estar apto, competente para julgar aquele caso. Deixa eu ver. Um pouco, realmente o juiz natural é aquele juiz que é investido pela entidade estatal, né, pelo Estado, com jurisdição. Para isso ele tem que passar no concurso público. E o juiz natural é a garantia do acusado ter alguém imparcial para julgar o caso dele. Não é, aquele juiz ele é caneta muito pesada e a sociedade quer condenar o Sidney. Bora escolher aquele juiz para julgar o Sidney? Não pode ser assim, não pode. Então tem que ter regras aleatórias e essas regras vocês vão estudar comigo. É a nossa penúltima unidade, que é competência. É a última unidade, só que a nossa última unidade mesmo vai ser sujeitos processuais, né? Na última unidade da gente, só que eu vou trazer na penúltima, a gente vai estudar a competência. Vocês vão ver que a competência, vocês já viram esse processo civil, são regras que a gente não pode escolher o nosso juiz para nos julgar. Perfeito. E seria também, né, professor, um tribunal de exceção. Tipo, você cometeu um crime, e devido àquele crime, vai ser escolhido um juiz para julgar aquele caso depois que o crime já aconteceu. Isso também, na nossa Constituição, não pode. Saddam Hussein, lembra que eu falei para vocês? Sim. Saddam Hussein cometeu vários crimes contra os Estados Unidos, depois os Estados Unidos conseguiram capturar o Saddam Hussein, aí foi criado um tribunal para julgar o Saddam Hussein após os crimes. Isso é tribunal de exceção, não pode haver aqui. O Eichmann, lá em Jerusalém, foi a mesma coisa. Eu falei para vocês esses dois exemplos. Show. Aqui, no que diz respeito ao princípio da publicidade, o interesse público, a informação, segundo a Constituição,
não se sobrepõe à proteção da intimidade. Aqui, a gente até falou de novo, do princípio constitucional, do artigo 93, inciso 9, que fala também sobre o princípio da publicidade. Mas a gente sabe que o princípio da publicidade, ele é a regra, né? A publicidade, quando ela é a regra. Agora, a exceção é a proteção da intimidade. Está no artigo 5º, inciso 50... Ai, meu Deus, 55, não. Professor, eu tenho uma certa dificuldade com numerais romanos. Não, tudo bem. Mas também está no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Certo? A lei no artigo 5º, isso. Então, a lei, a regra é a publicidade, mas só vai ser restringida essa publicidade quando for no caso de defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem, como está descrito na nossa Constituição. Então, aqui, esse não aqui é isso que está fazendo essa sentença estar errada, tá bom? Aí lembre, por exemplo, os crimes contra a dignidade sexual. De acordo com 225 do Código Penal, todos os crimes contra a dignidade sexual correm em segredo de justiça. É um caso onde o direito à intimidade prevalece sobre o direito à publicidade. Beleza? A letra D. O princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional explícito, aplicando-se, inclusive, aos efeitos da competência originária. Não, o princípio do duplo grau de jurisdição, ele não é um princípio explícito, ele é um princípio implícito. Então, Não, princípio implícito, artigo 5º, inciso 55, esse que é o inciso 55 da Constituição, tá? Então, é isso que está fazendo essa sentença aqui está errada. E na letra E, fala sobre ampla defesa, princípio constitucional implícito, outra parte que está errada, que a ampla defesa é um princípio constitucional explícito, abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa. A letra E está errada de cara, porque o princípio da ampla defesa é um princípio constitucional explícito, também está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, tá bom? Da Constituição Federal. Agora a gente vai para número 11, tá chegando. Assinale a opção incorreta. Essa daqui, as pessoas, às vezes, elas leem muito rápido o que está sendo pedido e podem errar porque está pedindo a incorreta. A gente vem de várias questões pedindo qual é a correta, qual é a correta, qual é a correta. Aí, quando chega numa pedindo a incorreta, a pessoa pode se confundir. Mas é muito simples, tá? Vamos escolher as opções. A letra correta, como vocês podem ver, seria a letra C. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação exigir. O professor ele foi bem enfático nas aulas dele. Ele deixou bem claro que o artigo 15, ele deveria ser riscado. 21. O artigo 21, a incomunicabilidade... 21. Isso, 21, desculpa, professor, tá aqui. Dá para ver aí? Aqui, ó. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre do despacho. Esse artigo aqui, ele não foi recepcionado. Não existe incomunicabilidade. O indiciado, ele pode sim se comunicar, entendeu? Então, o artigo 21 do CPP não foi recepcionado pela Constituição, lembrando que o nosso CPP, eu coloquei até essa ressalva aqui, é de 1941, né? E a nossa Constituição é de 1988. Então, essa parte da incomunicabilidade, ela é inconstitucional. Agora, vamos ver o que está certo. As outras questões estão certas, né? Mas a gente pode ler rapidinho para saber o que está certo nele. É possível que qualquer pessoa do povo provoque a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e autoria, e indiciando tempo, lugar e elementos de convicção. Exatamente. A gente sabe que o inquérito policial, uma das características deles é ser dispensável, e que a gente sabe também que o Ministério Público
tendo documentos que provem a autoria e materialidade do crime, ele pode iniciar, sim, o processo penal, pode dar seguimento, né? Letra B. A autoridade policial deve assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Sim, também. A gente sabe que outra característica do inquérito policial é o sigilo. Porém, a gente também tem que lembrar que existe uma súmula, a súmula 14 do STF, súmula vinculante, que diz que, a partir do momento que essas investigações estão nos autos, já estão dentro dos autos, o advogado de defesa ele pode ter acesso a essas informações. Então, um inquérito é sigiloso até um determinado momento, né? E letra D, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Exatamente, depois que a denúncia ela é oferecida, não tem como mais voltar atrás, ela só vai seguir. Perfeito? Exatamente, né? O inquérito policial é sigiloso e continua sendo sigiloso. Sim. Acontece que esse sigilo não alcança o juiz, o advogado, o promotor, o delegado. Mas o advogado só em relação ao que já foi produzido. O inquérito ele continua sigiloso para o resto da população, mas não para o advogado e para essas pessoas que eu falei. E sobre a questão lá da representação, é dos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Como estelionato, lesão corporal leve, a lesão corporal culposa. Aí, nesse caso, a Karen cometeu estelionato contra mim. Fui na delegacia, dei a representação. Eu posso me retratar da representação? Posso retirar a representação? Posso, até o oferecimento da denúncia. Aí aquele item lá estava falando que a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia, está correto? Após oferecer a denúncia, eu não posso mais retirar a representação. Perfeito, show. Só segue, né, professor? Só vai. Sim, vai. Vamos lá para a 12. A questão foi elaborada pela Janete. No que se refere aos direitos individuais e à aplicação do tema inquérito policial, marquem o item correto a seguir. Escolha uma opção. Vamos para a letra A. Caso seja necessário, a autoridade policial poderá requerer ao magistrado o arquivamento do inquérito. Eu acho que essa questão aqui a gente já viu tanto que a gente sabe que o artigo 17 do CPP diz, olha, a autoridade policial não manda arquivar inquérito, em nenhuma hipótese. Ela não pode arquivar inquérito. Então, essa daí a gente já ia começar, já estava errado. Isso daí está descrito no artigo 17 do CPP. Letra B. O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia seja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos pela lei, em lei. Perfeito. Outra característica do inquérito policial é que o inquérito é dispensável, ou seja, não é necessário para uma ação penal que haja o inquérito. Como eu disse na questão anterior, o Ministério Público ele pode ter acesso a documentos, a informações que levem a crer que o PIC, os indícios de autoria e materialidade do crime, e eles podem oferecer essa denúncia. Então, claro que tem que ter os elementos exigidos na lei, e aí ele vai poder oferecer a denúncia. Então, esse item está corretíssimo. Show. A letra C. O inquérito ele serve para dar justa causa à ação penal. O que é a justa causa? É o fumus comissi delicti, a fumaça do cometimento do delito. E o que é o fumus comissi delicti? É a PEC, a justa causa. É a PEC e a ISA. PEC. Eu falei PIC. Prova do crime, que é a prova da materialidade delitiva, e ISA, indício eficiente de autoria. Não, cara, você está muito bem, pode continuar, não tem problema não. São só imperfeições que a gente vai corrigindo com o tempo. Show, professor. Obrigada. Bom, a letra C. Não é garantido ao defensor do investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, pois o inquérito policial é sigiloso. Não é verdade. A gente acabou de falar na questão anterior que a gente tem uma súmula vinculante 14 que diz que quando esses documentos já estão anexados, o advogado de defesa, o juiz, como diz o professor, lembrou bem o professor, pontuou, eles podem sim ter acesso a esse inquérito. Letra D, do despacho que indeferir
do despacho que indeferiu o inquérito policial, cabe recurso ao Ministério Público. Na realidade, não é o recurso ao Ministério Público. Como diz o artigo 5º, parágrafo 2º do CPP, na realidade, o recurso que vai ser feito é ao chefe de polícia. Como tá, eu até pontuei aqui no meu roteirozinho. E letra E, após o arquivamento, ainda que venham a surgir novos elementos de informação ou notícia de prova nova, não poderá haver o desarquivamento, já que, em regra, a decisão de arquivamento fez coisa julgada. Não é verdade também que quando existem provas novas, essas provas novas, elas podem ser provas novas, mas podem ser provas que não se conseguiram obter durante o inquérito policial, ou seja, não são provas tão novas, né? Mas que só naquele momento se conseguiu ter acesso. Mesmo esse inquérito tenha sido arquivado, com essas provas novas, ele pode sim passar pelo processo de desarquivamento e a autoridade policial pode investigar. Lembrar da súmula 524 do STF, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas, ou seja, pode ser desarquivado se houver, sim, provas novas. Pronto, e é bom botar a súmula 523, que ela é mais própria para isso aí, que surgindo novas provas da autoridade policial pode fazer o desarquivamento, então súmula 523, é bom colocar. E lembrar que a regra é que o arquivamento do inquérito policial só faz com a julgada formal, que é exatamente essa possibilidade de ser reaberta se surgirem novas provas e não tiver extinta a punibilidade. Excepcionalmente, o arquivamento do inquérito faz coisa de julgada formal e material, ou seja, não pode reabrir. Quando, por exemplo, o inquérito foi arquivado por atipicidade da conduta. Não é crime. Então, instalaram o inquérito para analisar se o João estuprou a Maria. Chega a Maria lá e diz, não, eu fiz relação sexual com ele, mas eu fiz consentida. Fazer relação sexual consentida não é crime. Então vamos arquivar o inquérito, né? O promotor pede o arquivamento, o juiz concorda, o inquérito está arquivado. Nesse caso, faz que a julgada formal e material. Por essa relação sexual específica, nesse dia, nessa hora, não pode mais reabrir o inquérito. Pode até ser que em outra relação sexual possa ter havido esse estupro, aí se instala o inquérito. Mas esse aqui, em relação a essa relação sexual específica, não pode reabrir. Tranquilo? Então a regra é que o arquivamento do inquérito só faz com a julgada formal. Pode ser reaberto e surgir novas provas e se não tiver extinta a punibilidade. Contudo, excepcionalmente, o arquivamento do inquérito faz com a julgada formal e material, ok? E em relação a D, cai muito em prova. A D é se você chega no delegado, chega na delegacia, vai fazer seu BO, porque, sei lá, sua casa foi roubada. Aí você pede o delegado para instaurar o inquérito, o delegado se nega, ele dá um despacho indeferindo, abrir o inquérito, o artigo 5º, parágrafo 2º do CPP diz que você pode entrar com recurso, é um recurso administrativo para o chefe de polícia, ok? Recurso administrativo para o chefe de polícia. Show, show, show. Massa, Carizinha, vamos lá. Vamos lá. Letra já... Número 13. Só falta duas, professor, só falta duas. Essa também é uma questão realizada pela monitora Janete, né? Assinale a alternativa que corresponde de maneira adequada ao inquérito policial. Bom, então aqui a gente vai falar sobre inquérito policial. Letra A. Para compor o processo penal, o inquérito policial subsidia a colheitas de provas que serão analisadas à discricionariedade do magistrado. Serão analisadas à discricionariedade do magistrado. Essa eu não entendi direito, professor. Será que eu... Letra B. O inquérito policial... Oi, professor. É que não entendeu, pode dizer. Assim, o inquérito policial subsidia a colheitas de provas que serão analisadas à discricionariedade... É porque essa ela quer a correta. Volta lá para cima. Para B. Correta. Sobe aí, só para ver o negócio. É a correta. Ela quer a correta. Aí tá errado. Porque, o inquérito policial, para compor o processo penal, por compor o processo penal, o inquérito policial subsidia. Não, é verdade, não subsidia. Tanto é que a gente adota a estrutura acusatória. Então, o que está errado é dizer assim, por compor o processo penal, o inquérito.
Inquérito não compõe o Sim. processo penal, por isso que está errado. É verdade. É verdade, professor, é verdade. Letra B. O inquérito policial é um instrumento geralmente usado pelo Estado para a colheita de provas de informações, viabilizando o oferecimento da peça acusatória quando houver justa causa para o processo, fumus comissi delicti, que o senhor até já falou, e contribuindo para que as pessoas inocentes não sejam injustamente submetidas às cerimônias degradantes do processo criminal. Exatamente, que o inquérito policial, ele agora que eu fui me lembrar, que a gente tem duas fases, né? A pré-processual e a processual. O inquérito policial, e isso tudo faz a persecução penal. O inquérito policial está na fase pré-processual, né? Então, o inquérito policial, ele acontece para também que o Estado possa ter indício suficiente de autoria e materialidade sobre uma determinada pessoa e para que ela não passe por aquele processo penal de forma injusta, não é? Perfeito. E a Karen, é assim, ó, essa questão, eu concordo com essa questão, não anularia, mas quando ela colocou no item B, que é o correto, não ser submetido a cerimônias degradantes do processo penal, eu retiraria o degradante, sabe? Porque pode ser degradante para uma pessoa, não pode ser para outra, e em tese não é para a lei trazer nada degradante para ninguém, né? Então, assim, essa realmente ela tá correta, mas eu tiraria essa opinião de cerimônias degradantes do processo penal. Que a Karen nem tocou no assunto. Achei ótimo, Karen. Você, de maneira bem sutil e bem gentil, nem tocou em questões de degradantes. Letra C. Vamos ver o que está errado na letra C. O inquérito policial é uma mera peça informativa, porém, eventuais vícios dele constante têm o condão de contaminar o processo penal e de dar a que der origem. Isso não é verdade. O inquérito policial, ele pode sim ter vícios, mas esses vícios, eles não vão ser levados para o processo penal. Ou seja, esses erros que aconteceram durante a investigação do inquérito policial não vai ser levado. Principalmente porque, agora vendo o processo penal 2, professor, eu percebo que muitas provas que são feitas durante o inquérito policial, elas vão ter que ser refeitas. Claro que existem provas que não vão poder ser refeitas devido ao tempo, a prova pericial, não estou conseguindo explicar, mas a maioria das provas, elas precisam ser refeitas respeitando o contraditório. Então, esses vícios que vão ser feitos no inquérito policial, que possam ter, né, que possam ocorrer, ele não vai chegar no processo penal, não vai ter a capacidade de anular o processo penal. Pronto, lembrem que a gente nem fala em nulidade de inquérito, até porque o inquérito é uma peça dispensável, a gente fala de vício. E eventual vício do inquérito não contamina a ação penal que ele deu origem, tá? Então, quando você for advogado, não dá para, durante o processo, você dizer, juiz, esse processo todo é nulo porque ele é baseado no inquérito, o inquérito teve uma nulidade. Não dá para falar isso, tudo bem? Então, a regra é que tudo que é produzido pelo inquérito vai ser produzido também judicialmente. Mas tem coisas que não vão ser possíveis, que aí é o que vocês vão estudar em processo penal 2 em matéria de prova, que são as provas cautelares, não repetíveis e as antecipadas. Por exemplo, uma perícia no corpo. Tem que fazer na fase de inquérito, porque o corpo tem que ser enterrado. Por exemplo, uma interceptação telefônica. Não dá para repetir a mesma conversa, tanto na fase de inquérito como na fase processual penal. Então, a regra é que, se eu fui ouvido na delegacia, eu vou ser ouvido perante o juiz, porque deixa de ser elemento de informação e passa a ser prova. Mas existem, excepcionalmente, provas produzidas durante o inquérito, que isso é matéria de processo penal 2. São as provas cautelares, não repetíveis e as antecipadas. Isso está no artigo que a gente já estudou, que é o artigo 155 do CPP, mas que vocês vão voltar para esse artigo no semestre que vem. Show, professor. Letra D. O inquérito policial é sigiloso. Perfeito. Porém, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que estiverem documentados ou não. Aí aqui a gente mata a questão, né? Quando a gente diz que estiverem documentados ou não, porque nós sabemos, já falamos várias vezes aqui na prova, que para que o defensor tenha acesso, de acordo com a súmula vinculante 14 do STF, essas provas elas precisam estar documentadas.
essa expressão ou não é o que está fazendo essa sentença estar errada. E letra E. Processo penal inicia-se com a instauração do inquérito policial por essa razão, para que o Estado possa deflagrar a persecução criminal em juízo, é indispensável a presença de elementos de informação quanto à autoria e quanto à materialidade da infração penal. Aqui está falando o que o professor tinha falado na letra A, né? Que o inquérito policial, ele aqui está falando que ele é uma parte do processo penal, que na realidade não é. Para ter a persecução penal, a gente tem a fase pré-processual e a fase processual. A fase pré-processual é o inquérito policial, e uma das características do inquérito policial é que ele é dispensável. Ele não precisa ser feito pela autoridade policial, pode também ser feita por outras situações, como o Ministério Público, como as CPIs podem procurar indícios de autoria e materialidade da infração. Tanto é, turma, que a gente adota o sistema acusatório, exatamente porque o inquérito ele não faz parte do processo. Se o inquérito fizesse parte do processo penal, nós adotaríamos o sistema misto, e nós não adotamos o sistema misto, adotamos o acusatório. Show? Acho que acabou. Não, ainda falta mais uma. Falta só uma, professor. Nas palavras do Renato Brasileiro, muito bom, o inquérito policial é um procedimento inquisitório e preparatório, presidido pelo delegado de polícia. Dessa maneira, no que diz respeito ao inquérito policial, marque a alternativa correta. Letra A. Trata-se de um procedimento discricionário, pois, ao contrário da fase judicial, em que há um rigor procedimental a ser observado, a fase preliminar de investigações é conduzida de maneira discricionária pela autoridade policial, que deve determinar o rumo das diligências de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Exatamente. Quando a gente tem um processo penal, o processo penal ele segue um rito, né? Ele é um processo, ele tem todo um rito que você sabe, se prepara para aquele rito. Já no inquérito policial, ele é um ato, ele é um procedimento, e a autoridade policial, ela não tem a obrigação de seguir todos os procedimentos. Por exemplo, no CPP, no artigo 5º, se eu não me engano, passei. Sexto, artigo 6º. Artigo 6º, isso. Ele me diz o que a autoridade policial deverá fazer, mas ela pode fazer ou não fazer, isso vai depender do caso, né, professor? Tipo, se chegar a um local e não tiver, vamos dizer, um corpo, não tiver que fazer uma perícia e tudo, essa parte não vai ser realizada, vai se passar para outra parte, ou vir o ofendido, ou vir o indiciado. Correto? Correto. Ele tem discricionariedade para fazer as questões do artigo 6º ou não? Pode até fazer outras. Artigo 6º ou 7º, que o 7º fala da reconstituição do crime, que é possível fazer, desde que não viole a moralidade e a ordem pública. É um caminho, né, professor? É uma coisa que você, pode fazer, siga esse caminho, mas se desce, não der. Letra B. Ao tomar conhecimento da notícia crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial decidirá se instaura ou não o inquérito policial. Aqui está errado nessa parte, se instaura ou não o inquérito policial. Porque quando é um crime de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial, como regra, ele vai ser instaurado. Não tem exceção. Ele vai ser instaurado. Se fosse uma ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, aí sim a autoridade policial ela teria que esperar a representação. Mas como aqui é uma notícia crime de uma ação penal pública incondicionada, não existe ela decidir se vai ou não. Ela vai ter que instaurar o inquérito policial. Letra C. O inquérito deverá terminar no prazo de 15 dias. Aqui está errado o tempo, né? O artigo 10 do CPP, artigo 10 diz que
o prazo é de 10 dias. Então, aqui o que está errado é o prazo de 15 dias, quando o indiciado estiver preso, né? Aí a gente já mata a questão. É só ir no artigo 10 do CPP que a gente vê que a questão está errada. Letra D. Uma vez instaurado o inquérito policial, caso a autoridade policial conclua pela atipicidade da conduta investigada, poderá determinar o arquivamento do inquérito policial. Não é verdade. A gente sabe que no artigo 17 diz que a autoridade policial não pode, de forma nenhuma, arquivar o inquérito policial. Existe todo um procedimento, né, que foi até alterado pela pacote anticrime, mas que ainda não está em vigência, não está valendo, e que tem que ser respeitado. E a última, para fechar, o inquérito... de crime, ele alterou vários pontos da legislação penal, processual penal e das leis especiais, e ele está valendo, só não está valendo 4 pontos que eu já conversei com vocês quais são, tá bom? Um desses é ele, né? Isso. Exatamente. Desculpa, professor. Letra E, o inquérito policial pode ser dispensável. Por essa razão, o indiciamento não é privativo do delegado de polícia. Não é verdade. É isso que está errado aqui nessa sentença. Por quê? O inquérito policial, uma das características dele é que ele é dispensável. Ok. Mas, para fazer o indiciamento, isso é um ato privativo do delegado de polícia. Só o delegado de polícia pode indiciar ou não. Tanto é que o professor até falou, olha, o Ministério Público pode pedir para que seja retorne para ser feito, pode pedir para que seja feito um inquérito policial. E a autoridade policial vai ter que fazer. Porém, o Ministério Público não pode pedir para que uma pessoa seja indiciada. Meu gato que está miando aqui, professor. Não pode pedir para que seja indiciada. Então, isso é um ato privativo do delegado de polícia. Inclusive, tem uma lei, né? Tem a lei... Inclusive. O Érico quer falar. O que o gato... Sidney, quando eu começo um processo que não vem pelo inquérito, tá? Ele vem por uma CPI. Quem é que faz o indiciamento? Na verdade, não necessariamente um inquérito, qualquer investigação tem indiciamento. Quem vai colocar a pessoa como indiciado, como investigado, é quem está conduzindo as investigações. Tá, então, porque quando eu coloco aí que é privativo, eu estou dizendo que eu vou ter que começar por um inquérito. É isso que eu entendeu? É só para entender um pouco essa questão. Se eu não preciso de inquérito, aí a gente viu que tem várias outras formas de se investigar. Quem é, quando eu não venho do inquérito, como é que aparece o indiciado? Como é que eu viro réu? Aí, pronto, aí é o Ministério Público que vai pegar os elementos informativos, né? Ou seja, ele pode colher depoimento de testemunha, pode pegar uma CPI, um processo de CPI, um processo administrativo. Aí o Ministério Público, ele vai processar colocando a pessoa que ele acha que cometeu aquele crime como polo passivo. Se o juiz aceitar a acusação, aí você vira réu. Não necessariamente os indiciados ou o indiciado que o delegado colocou se tornarão réu. Tá dando para entender, Érico? Pode ser que o delegado tenha resolvido colocar eu e você como indiciados de um roubo aí que ele está investigando. Quando chegou para o Ministério Público, pode o Ministério Público dizer, o Sidney e o Érico eram indiciados, mas eu não acho que o Érico tem participação. Ao Ministério Público, ele pede o arquivamento em relação a você, do inquérito, e em relação a mim, ele processa. Tá dando Isso eu entendi, eu quero saber, está claro. Agora, a figura do indiciado, ela só existe se vier do delegado? Ou você está entendendo? A figura do indiciado, porque eu estou discutindo o indiciado. Porque, assim, o indiciado é o investigado, é o principal suspeito. Ele pode existir em PIC, pode existir em CPI, pode existir no inquérito policial. Agora, o indiciado no inquérito policial, que é a história lá da questão, é ato privativo do delegado colocar. Tudo bem, no caso do inquérito, mas eu posso ter indiciado sem ser... Pode. Estou dizendo que para a gente, porque eu posso pegar uma questão que ela não está, quando ela, vamos supor que ela pergunte assim,
Em outra situação, o indiciado, a questão do indiciado é privativo do delegado. Não é, porque eu posso ter indiciado vindo do Ministério Público. Tudo bem, não tem problema não. O ato de colocar o indiciado no inquérito policial é do delegado, mas em outros cantos não. Eu tô entendendo. Tá, pronto, entendeu? Só porque tem uma coisa muito específica para não dar dúvidas. Eu posso ter outra situação que vai ser sem ser do inquérito, eu vou ter não vai ser o delegado e eu vou ter indiciado. Show. Perfeito. Exatamente. Galera, alguma dúvida? Quero parabenizar a Karen pela aula que ela deu. Sei que não é fácil, sei que a gente fica nervoso, sei que a gente está na frente dos colegas, na frente do professor, talvez até a minha figura, né, traga um pouco mais, mas acho que você foi super bem. E tudo é questão de prática, pessoal, tudo é questão de treino, Karen. Vou bater palma aqui em homenagem à Karen, meus parabéns, viu? Foi excelente mesmo. O Igor tá falando que você arrebentou, a Lívia e a Cristina também. Show de bola. Obrigada. Professor, eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu queria agradecer muito também a turma, que é uma turma maravilhosa, todo mundo acolhe, e o senhor também é um professor maravilhoso. Eu fico pensando, meu Deus, eu queria ter tido o senhor como meu professor, entendeu? Eu sempre falo aqui pro Marcos, nossa, ele é maravilhoso. Muito obrigada por tudo, pela experiência, pela ajuda, por tudo mesmo, tá bom? Muito obrigada. Show, Karen, obrigado também pelos agradecimentos. Obrigado à turma também por acolher a Karen tão bem, a Karen por nos acolher também tão bem e por me acolher também. Acho que a gente se ajuda, né? Todo mundo sai ganhando quando a gente se ajuda, tem empatia, tenta contribuir, todo mundo pode contribuir de alguma forma, né? E mesmo nesse isolamento, é uma forma da gente tentar se aproximar mais. É o Érico que sempre participa, sempre pergunta, é a pessoa que liga a câmera, é a pessoa, assim, que a gente vai sempre se ajudando, é a pessoa que participa no chat, a gente vai sempre se ajudando, né? É isso, cara. Eu tenho certeza que seu presente é brilhante, seu futuro também continuará sendo brilhante. Pois, galera, muito obrigado. O Érico tá dando parabéns e a Fernanda também tá dizendo que você arrasou. Galera, eu vou ficando por aqui. A gente se vê quarta-feira. A gente vai falar de medida cautelar, liberdade provisória e as prisões, ok?